Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre apenas algumas das armadilhas que nos esperam no terreno afetivo, ou seja, as armadilhas para viver o amor à moda paz. Por que eu trago esse tema? Porque o amor é realmente uma preocupação recorrente na maioria dos contatos que as paz fazem comigo e também entre boa parte dos meus clientes de coaching. E não é à toa. A própria doutora Elaine Aron fez uma pesquisa na qual ela chegou à conclusão que as pais costumam se sentir menos felizes dentro dos relacionamentos afetivos. Oh, meu Deus! E por que isto, Rosalira? Bom, segundo a doutora Elaine Aron, se nós pensarmos que as pás têm este sistema nervoso que capta mais sutilezas e que elas têm uma tendência a refletir mais profundamente sobre elas, nós vamos começar a ter pistas desse nosso sentimento. Veja, para começar, há uma demanda, um desejo por uma maior profundidade e intensidade na relação. Há também a tendência a ver condições mais preocupantes a partir dos pequenos problemas que surgem no dia a dia, consequências mais preocupantes, consequências mais ameaçadoras. As pais têm também a tendência a pensar mais e mais profundamente sobre o próprio relacionamento, analisando-o de todos os ângulos. Com tudo isso, é bem provável que a gente se sinta mais inseguros dentro de uma relação. Um outro problema que costuma acontecer, ou que pode acontecer, diz respeito à nossa tendência a nos sentirmos atraídos por pessoas que precisam da nossa ajuda. Como somos muito empáticos e como sentimos a dor do outro, podemos gravitar em direção a pessoas que precisam de nós. O que acontece é que essa atração pode ser uma armadilha, nos levando a estabelecer relacionamentos nos quais, aos poucos, nós vamos assumindo o papel de terapeutas, de provedores ou de pais ou mães dos nossos parceiros, ao invés de parceiros em igualdade de condições, percebe? Há ainda os problemas de autoestima e de se sentir incompreendido pelo mundo. Isto pode fazer com que a paz aposte todas as fichas no relacionamento, porque tem aquela percepção de que encontrou alguém que finalmente a compreende como ela é. E com isso, nós nos tornamos ainda mais sensíveis e ainda mais empáticos às necessidades do nosso parceiro. A doutora Aron, nesta mesma pesquisa, chama isso de sensibilidade ao parceiro. É como se a paz desenvolvesse rapidamente uma espécie de sexto sentido que a faz perceber de imediato aquilo que seu parceiro quer, necessita ou deseja e a agir para lhe dar aquilo que ele deseja ou ela deseja e, com isso, para torná-lo feliz. O risco que ocorre quando a gente desenvolve e não está consciente dessa sensibilidade ao parceiro é que de criar um desequilíbrio na relação. Um desequilíbrio no qual a outra pessoa tende a se acomodar e a sentir que ela não precisa se esforçar para o bem da relação. Enquanto a paz tende a cada vez mais fazer o máximo possível para que a relação seja boa, para que dê certo, etc. E a se sentir, com o tempo, cansada e desvalorizada.
Ela começa a sentir que não é amada e que se ela parasse de fazer todos esses agradinhos, etc., a outra pessoa iria embora imediatamente. E cada vez ela se sente mais insatisfeita e se culpa por se sentir assim. Isso pode demandar num afastamento, porque a paz começa a não expressar mais as emoções, ou pode criar um conflito, no limite, ela pode criar um conflito para conseguir expressar a sua emoção e para voltar a sentir alguma intensidade dentro do relacionamento. Ok? Bom, cá para nós, vamos concordar que não é exatamente fácil desenvolver um relacionamento feliz, tranquilo e harmonioso com uma pessoa altamente sensível. Toda a nossa profundidade, toda a nossa intensidade, os altos e baixos emocionais, a nossa emocionalidade muito forte, etc. Tudo isso, se não é reconhecido por nós, se nós não aprendemos a lidar, pode criar problemas que normalmente não aconteceriam dentro da relação. Então, como que a gente pode fazer para minimizar tudo isso? O principal conselho da doutora Eron e de outros especialistas, e que eu estou trazendo para você, é parar de se concentrar tanto no outro e procurar entender e satisfazer as suas próprias necessidades. Ou seja, dirigir parte da sua energia amorosa para si mesmo ou para si mesma. E, para isso, eu trago aqui algumas dicas. A primeira delas é: conheça a si mesmo ou a si mesma. Invista tempo neste processo de autoconhecimento. Gaste tempo e energia conhecendo esta pessoa, você. Se você não sabe quais são os seus desejos e quais são as suas necessidades, vai ser muito difícil agir para satisfazê-los. E também vai ser muito difícil ou impossível expressá-las com clareza para a outra pessoa. Então, do que você necessita dentro de uma relação? Você necessita de mais tempo sozinho ou sozinha? Você necessita de mais tempo apenas os dois, sem os amigos? Você necessita de mais conversa olho no olho? Você necessita de menos interação social? Você necessita ter mais tempo para dormir apenas, para se recarregar depois de um dia em que você esteve sob muitos estímulos? Ao invés de se esforçar tanto para conhecer e agradar o parceiro, seria importante que você aprendesse a se conhecer e a se agradar e, agindo assim, retirar-se dele a responsabilidade de lhe agradar que você coloca indiretamente sobre os ombros dele ou dela. Aceite-se. Quando você se conhece, mas principalmente aceita quem você é, você está mais apto ou apta a pedir e obter o mesmo respeito das outras pessoas. Pense bem, se você tem um parceiro ou parceira que lhe diz frequentemente que você é sensível demais, que você está fazendo tempestade em copo d'água, que você possivelmente deve ter um problema, talvez, e só talvez, esta não seja a pessoa mais adequada para você. Por outro lado, é importante perceber que um parceiro ou parceira necessitará de um tempo para se acomodar a você e as suas reações. É seu papel respeitar-se e, por isso, ensinar-lhe como você se sente, para que ele possa definir como se adapta ou não a quem você é. Porém, o importante é você entender que saber quem você é e respeitar quem você é uma parte necessária, é uma etapa que não pode ser pulada para construir uma relação em que os dois se sintam à vontade.
Defina limites. Nossa emocionalidade e a nossa extrema empatia pode nos deixar muito vulneráveis, muito abertos a outra pessoa. Isso acontece com muita gente e mais ainda quando nós estamos dentro de uma relação afetiva. Por isso mesmo, é uma boa estratégia que você defina e respeite os seus limites, que podem ser, por exemplo, dar-se o tempo necessário para se envolver devagar e ir avançando na relação à medida que você se sente seguro ou segura. Pode ser manter e continuar se envolvendo com as suas atividades individuais, ao invés de se mudar para a vida do outro, como é comum algumas pais fazerem. Pode ser dizendo não para situações nas quais você não se sente confortável ou seguro. E mais uma vez, pense bem. Se alguém tenta fazer com que você ultrapasse os seus limites sem respeitar o seu tempo, acenda o sinal amarelo e preste atenção à qualidade do relacionamento que está sendo construído. Seja responsável por si mesmo, por si mesma. Cuidar da sua felicidade, construir a sua felicidade, cuidar das suas necessidades, enfrentar os seus problemas é sua responsabilidade. A outra pessoa pode até lhe ajudar, mas ela não pode tomar o seu lugar. A outra pessoa é uma outra pessoa, que tem os seus próprios desejos, problemas, necessidades, etc. Ela não é um objeto que foi construído para o seu bem-estar e para a sua felicidade. A chave de um relacionamento harmonioso é assumir a responsabilidade pela sua própria vida e dar a si mesmo tanto carinho e tanto amor quanto está disposto a dar também a outra pessoa. Não seja responsável pelo outro. Seja responsável por si mesmo, mas não seja responsável pelo outro. Eu sei que pode parecer egoísmo não nos precipitarmos para resolver o problema da pessoa a quem nós amamos. Porém, há uma diferença entre ajudar e tentar resolver pelo outro. Cada um de nós precisa cair e aprender a levantar por conta própria. Senão, nós vamos nos tornar o tipo de pessoa que passa pela vida atuando como se fosse uma criança e esperando ser resgatado pelos demais. E, principalmente, tenha muito cuidado para que os seus próprios problemas de autoestima não lhe façam assumir a postura de salvador ou salvadora profissional, que está sempre envolvido com alguém que necessita da sua ajuda e que quanto mais ajuda, mais problemas surgem na vida daquela pessoa. Muito cuidado! E se você estiver numa situação dessa, se pergunte qual a razão que lhe leva a ter a necessidade de manter esse tipo de relacionamento de extrema doação de um lado e de extrema incapacidade de doar do outro. E nesta mesma linha, tenha cuidado com os sugadores. Algumas pessoas simplesmente não querem aprender a serem responsáveis pelas suas próprias vidas. Elas querem que alguém faça isso por elas. E geralmente essas pessoas costumam ser pessoas, pelo menos à primeira vista, muito encantadoras, desinibidas, atraentes, etc. E a paz, com toda a sua empatia, com toda a sua dificuldade de dizer não, com todo o seu desejo de agradar, pode ser a melhor escolha para esse tipo de gente. Certifique-se que dentro da sua relação existe uma troca recíproca
entre o apoio, o apoiar e ser apoiado, entre o dar e o receber. Observe que eu não falei numa troca igualitária, eu falei numa troca recíproca. E por quê? Porque é absolutamente normal que ao longo de um relacionamento, um ou outro necessite de mais ajuda, de mais tempo, de mais recursos, etc. O que é importante para você prestar atenção é se estes papéis são alternados ou se apenas um, no caso, a paz, é sempre o doador, o provedor e o outro só recebe, ok? Bom, eu diria, pensando naquilo que trouxe a pesquisa da doutora Eron, que a grande chave para ser feliz dentro de relacionamentos como uma pessoa altamente sensível não é dar mais ao outro, como geralmente a gente tem a tendência a fazer, mas aprender a dar a si mesmo tanto carinho, cuidado e auto-amor quanto você quer ofertar ao outro e continuar fazendo isso mesmo quando dentro de uma relação. Em contrapartida, a tendência a focar-se exclusivamente no outro e esquecer de si. Afinal, quando ambos os parceiros se valorizam, se respeitam e respeitam as suas diferenças, uma relação pode florescer, seja ela entre duas pessoas altamente sensíveis, seja ela entre uma pessoa altamente sensível e outra que não é altamente sensível. Mas o importante, principalmente neste último caso, é que a paz aprenda a reconhecer as suas necessidades e seja capaz de expressá-las de forma clara e assertiva. Bom, este foi o papo e dicas desta terça-feira. Eu talvez volte ainda ao tema das nossas dificuldades no campo amoroso. De todas as maneiras, e como eu sempre faço, eu lhe peço que se você gostou desse vídeo, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal e acione as notificações para ser avisado ou avisada quando eu subir novos vídeos. Mas, principalmente, se você conhece alguma pessoa que você acredita que seja altamente sensível e que tem encontrado muitas dificuldades em permanecer equilibrado ou equilibrada dentro dos relacionamentos afetivos, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir a informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui entre nós no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!